Todos acharam? Amém? Segundo livro de Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi sua palavra e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá aos templos do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplasto de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram no seu palácio? E disse Ezequias: Viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenham mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: Boa é a palavra do Senhor que você me anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para toda a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Fala conosco, Senhor. Que o seu Espírito Santo nos encha. Que nesse momento que estamos aqui, nesse ambiente religioso, que o Senhor faça, Deus, de um momento agradável, para que o Senhor possa acertar as arestas do seu povo. Aqueles galhos que, vez ou outra, eles destoam do restante. Que o Senhor possa cuidar do seu jardim nessa noite, com zelo, com graça e com misericórdia. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor, amém? Irmãos, o texto longo, né? Principalmente para
grande maioria dos crentes de hoje que dificilmente lê um capítulo, mas nós estamos aqui diante de um grande acontecimento, de um grande fato histórico. Isso não é uma parábola, não é uma comparação, isso é uma narrativa que realmente aconteceu. Eu não quero somente deixar isso como informação para que você possa aí saber, olha, teve um rei que ficou doente, tinha um profeta, e isso era comum na época dos reis de Israel, dos reis de Judá. Todo rei tinha ali alguém que falava e intermediava por Deus. Alguém que trazia da parte de Deus mensagens ou ordens a serem comunicadas e divulgadas ao povo. Todo rei que se prezava dava ouvido às vozes desses profetas. E assim não foi diferente com esse rei que lemos. O profeta Ezequias, ele andou lado a lado com o rei Ezequias, ele andou lado a lado com um grande profeta, conhecido dentro da teologia, separado nos livros, como um profeta maior, chamado Isaías. Se você ler os capítulos de Isaías, você tem uma mini Bíblia resumida. Tamanha a importância desse profeta. Ele fala muito sobre as profecias messiânicas, ele fala muito sobre os tempos vindouros. Não era à toa que era um homem que abalou a sua época. O rei Ezequias, se você acompanhou comigo a leitura, ele é um rei que tinha um grande problema. Eu quero aqui, antes de dar a introdução, dizer que essa mensagem está baseada em 3 pontos. E essa mensagem ela não é somente sobre o rei Ezequias, ela é sobre nós. Ela não fica ligada somente ao fator histórico da época, como diz o verso 1. Naquele tempo, não. Troque o naquele tempo por nos nossos tempos. Não é um fato histórico somente ligado a Ezequias e Isaías. É um fato relacionado a mim e a você. Então nós basearemos essa história, ou esse fato, em quem nós somos antes do problema, ou quando o problema chega, quem nós somos durante o problema e quem nós somos depois do problema. Irmão, tudo isso está aí? Tudo isso está aqui. E nós vamos ler isso agora. Quem era o rei Ezequias? Talvez você fale, irmão, o rei Ezequias fazia parte de um grande arsenal de reis ímpios que, vez ou outra, governava Judá ou Israel. Ele faz parte da história de reis maus. Ele faz parte da história de reis que levou o povo para a idolatria. O rei que conduziu o povo a adorar deuses estranhos, deuses condenáveis pelo grande Deus, o Deus de Israel. Ele levou o povo a se curvar diante de Baal. Não era essa a posição e a postura de Ezequias. Não era essa a condição espiritual de Ezequias. Muito pelo contrário. Ezequias, ele recebe um reinado totalmente destruído. O seu pai Acás, a quem governou o reino de Judá por muito tempo, foi um dos reis mais ímpios que já pisaram na terra de Judá. Você vê isso em 2 Crônicas 28, do verso 2 ao 4. Ele adorou ídolos, sacrificou seus filhos e ele fechou a porta do templo. Esse era Acás, o pai de Ezequias. Ou seja, no primeiro momento, ele assume um reinado que está totalmente e espiritualmente destruído. Você imagina, irmão, que alguém passa para você o comando de um ministério, ou coloca você para tomar conta de uma igreja, ou seja, alguma coisa relacionada à área espiritual, e você observa que cada parte daquela igreja, cada parte daquele ministério foram ministérios totalmente destruídos, porque a liderança anterior acabou com a igreja. Algumas igrejas têm o costume de trocar o pastoreio de anos em anos, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos. Agora imagina uma condição dessa, em que você que está aqui sentado, assume como pastor e liderança de uma igreja assim, aonde você olha para os irmãos e você percebe que
eles não têm 10% de efetividade espiritual. O que você vai pensar? Meu Deus do céu, que bucha. Não tinha um reinado mais tranquilo para eu assumir, não? Ô, irmão, não tinha um ministério aí mais tranquilo, talvez lidar com as crianças? Talvez ficar na porta, talvez ficar lá no estacionamento? Que ninguém quer assumir, irmão. Relacionamento, compromisso com alguém que está espiritualmente destruído. E aqui nós estamos falando de poucas pessoas. Agora, o contexto de Ezequias, nós estamos falando de um reinado todo. Você imagina pegar toda uma cidade, talvez como Guaratinguetá, em torno de 120 mil habitantes, e toda ela sendo debruçada aos pés de Aparecida, sendo debruçada aos pés de São José de Frei Galvão. Agora você começa a ver como que nós não estamos tão distante do texto assim. Deu para compreender? Nós não estamos tão longe da realidade de Ezequias. Mas ele assume um reinado de Acás, o povo espiritualmente ruim, o povo espiritualmente abaixo do que ele esperava. Logo ao assumir o trono, Ezequias promove uma das maiores reformas espirituais de Judá. Segundo Crônicas 29:3, ele abre as portas da casa do Senhor. Se você for espiritual, dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém? Ele abre as portas da casa do Senhor, restaura o templo, reorganiza o sacerdócio, restaura a adoração verdadeira. Segundo Crônicas 31:21 diz: e prosperou Ezequias em tudo quanto fez. Lembra que eu disse para os irmãos um tempo atrás? Quando nós nos propomos a reestruturar a nossa vida espiritual, nós não precisamos olhar com aquilo que nós temos no momento, porque os recursos Deus manda. Os recursos para estruturar a vida espiritual, Deus ordena, Deus comanda, Deus envia. Ele pegou um reino destruído. Ele falou, na minha época não. No meu momento não. Eu não sei quem veio antes do antes, quem assumiu, quem começou. Mas a partir do momento que a minha responsabilidade, nós vamos fazer o que for possível e até além das nossas forças. Mas o lado espiritual nós vamos reestruturar. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você pode olhar para sua casa e ver isso também? Eu não sei quem foi meu pai, eu não sei quem foram meus avós, eu não sei que Deus eles serviram, eu não sei o que eles fizeram até aqui, mas da minha geração para frente, quem governa é o Senhor. Da minha casa para frente, eu reorganizo o templo, eu organizo o sacerdócio e eu volto a adorar ao único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Esse era o contexto. Ele promove um tempo de reforma e avivamento. Terceiro problema de Ezequias ao assumir o trono, uma crise política e militar externa. A Síria era um governo que estava em ascensão no momento, estava em grande poderio bélico militar, grande força dominante na época, e eles vão juntar quem? Contra Judá. Mas não somente a Síria, tem também um outro governo que está começando a dar os seus passos, a militar os seus começos de guerra, chamado Babilônia. Mas qual era a primeira potência? A Síria. Segundo Reis capítulo 18, verso 13, diz: Senaqueribe subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá. Jerusalém fica sitiada. O inimigo afronta diretamente ao Deus de Ezequias. Ezequias recebe as cartas com medo, pega todas elas e vai novamente para quem pode descascar o abacaxi e apresenta todas elas diante de Deus. Fala, Senhor, deixa eu parafrasear aqui que eu não vou ler o texto, nem vou lembrar de cabeça. Mas o texto basicamente diz isso, que Ezequias chega diante de Deus, coloca as cartas e fala, Senhor, eles não estão vindo contra mim, eles estão vindo contra o Senhor. Ezequias vence aquela batalha, o relato bíblico é que Deus, com apenas um anjo, detona ou derrota 185 mil soldados assírios, sem Ezequias levantar uma única espada. Sem Ezequias dar um pingo de suor sobre as suas vestes reais. Sem Ezequias perder um único homem em combate. Deus luta as causas de Ezequias. Deus dar uma vitória sobre uma crise militar e política externa, Deus envia livramento para Senaqueribe. Vocês estão compreendendo?
Vocês estão comigo aqui, amém? Não deixa eu perder o contexto aqui, não. Porque Senaqueribe disse, segundo Reis 18:35, quem dentre todos os deuses livrou a sua terra? Ele não confiava ou ele não conhecia um Deus que cuida do seu povo. Ele não conhecia um Deus que intermediava as batalhas do seu povo. Quanto a isso, a palavra de Deus vai dizer, quem há como Deus? Quem é aquele que peleja por seu povo como o nosso Deus? Você pode olhar aqui hoje, irmão, trazer isso para você. Você imagina se você tivesse que lutar todas as suas batalhas sozinho? Você imagina se todos os inimigos que batem a sua porta, você tivesse que combater sozinho? Imagina que todos os boletos que chegam sobre a caixinha de correio da sua casa, você tivesse que lutar para pagar eles sozinho? Irmão, mas eu trabalho sozinho. Deixa eu fazer só uma pergunta para você. Quem é que te dá saúde para acordar todos os dias? Agora você percebeu que não é sozinho, né? Quem é que abre as portas de emprego? Quem é que autoriza o currículo? Ah, irmão, foi o chefe. Se Deus não carimbar embaixo, irmão, você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor jogador, você pode ser o melhor médico. Você não ocupa a vaga se Deus não autorizar. Amém? Se Deus não autorizar, você não dá um passo. Isso demonstrava o que Ezequias tinha, que era uma total dependência de Deus. Diante de ameaça, Ezequias fez algo decisivo. Segundo Reis 19:14. Ezequias levou as cartas perante o Senhor. Logo depois de uma intervenção totalmente espiritual e uma amostra grátis diante dos olhos da nação, de quem era o Deus de Ezequias, esse homem adoece. Esse rei é acometido de uma enfermidade que é para a morte. Uma enfermidade que veio para acabar, talvez, com a alegria de Ezequias. Eu não sei, e o relato aqui bíblico não nos mostra, o quanto tempo nós temos de separação do capítulo 19 para o capítulo 20. Mas o que nós temos aqui é algo que é correlacionado. Quando ele vence as suas maiores batalhas, quando ele reestrutura toda uma nação, esse rei adoece. Talvez eu não sei se com você também é assim, mas às vezes os nossos melhores momentos sempre tem uma notícia que nos tira a paz. Talvez quando tudo parece que vai dar certo, né? Parece que você entrou na Universal e o pastor falou que agora você vai arrebentar, que agora é só vitória, que agora Deus é com você e que nada é páreo. Você chega na sua casa, o telefone toca, o seu pai passa por um momento difícil. A sua mãe é acometida de uma enfermidade. O seu filho começa a sentir algumas coisas diferentes. Fala, mas meu Deus do céu, parece que nunca dá certo só para mim. Parece que eu não consigo ter um momento da vida onde eu possa relaxar as armas, esticar minhas pernas, falar, pronto, combati tudo que tinha que combater. A todo momento, irmão, nós vamos ter essas vitórias externas, mas dentro de nós sempre haverá uma ferida. É o contexto de Ezequias. Um homem condecorado em guerra, um homem com uma experiência de intervenção divina maravilhosa. Você imagina você ver aqueles homens caindo ao som de nenhuma arma, no silêncio da noite. Aqueles homens morrendo, fala, meu Deus, o que é isso? Mas esse homem agora está doente. E o texto diz que essa doença é para a morte. O texto diz que essa doença iria acabar com a vida de Ezequias. E ele faz uma oração. E mesmo esse homem de Deus, com essa doença, quando ele encontra um profeta verdadeiro,
O profeta não fica sensibilizado porque agora Isaías está doente. O profeta não fica sensibilizado porque agora o rei Ezequias está doente. Porque antes, um bom profeta, ele pensa dessa forma aqui, irmão. Se ele está próximo da morte, o que ele mais precisa saber é que a alma dele está em jogo. Se ele está próximo da morte, ele não tem que saber que amanhã as portas vão abrir, ele não tem que saber que amanhã a chave vem, ele não tem que saber coisas terrenas, ele tem que se consertar com o seu Deus, porque ainda que ele morra aqui, a alma dele estará salva. É incrível como o nosso tempo revelou profetas que não colocam o dedo na ferida. Revelou profetas que nunca dizem o que esses profetas verdadeiros diziam. Profetas que não falam sobre o pecado de seus reis, profetas que não falam sobre a vida ímpia daqueles que estão ao seu redor, profetas que não condenam aquilo que a Bíblia condena. É sempre visões que são palatáveis de se dizer. São sempre coisas, irmã Exília, que são gostosas de se ouvir. Eis que vejo sobre a sua vida, irmã Júlia, que agora as portas se escancarão. Se escancararão. Você fará aulas nos ambientes americanos a partir de hoje. Você dará aulas para pessoas que estão em grandes escolas. Os profetas de hoje são assim. Vejam no futuro do nosso querido Isaías, um futuro brilhante, que o irmão vai alcançar as nações com o seu trabalho. Não é glorioso ouvir isso, irmão? E que assim Deus faça na vida de vocês, mas a principal função da palavra de Deus não é preparar cristãos para esse mundo, é preparar os cristãos para que eles se encontrem com o seu Senhor. Porque lá, irmão, não tem carteirinha, lá não tem cargo ocupacional, lá não entramos com os nossos diplomas altamente condecorados, lá não chegamos com os nossos ternos de linho, lá chegamos com trapos de imundícia diante do nosso Deus e somente o sangue carmesim para nos valer a vida. Então, diante da enfermidade de Ezequias, que ele estava próximo à morte, Isaías deve ter falado: tenho pressa. Tenho pressa. O que esse rei precisa? Consertar a sua casa. E detalhe, um homem que já tinha feito uma grande reestruturação no templo. O que Isaías fala? Põe em ordem sua casa. E aqui eu posso abrir um leque, que grande parte das nossas doenças de hoje, irmão, é porque a nossa casa é desorganizada. Os grandes problemas que temos com os nossos filhos é porque a nossa casa estava desorganizada. O grande problema que temos em ambientes familiares é porque nós não nos dispusemos a colocar a nossa casa em ordem. Então que hoje você possa receber essa porção da palavra também. Põe a tua casa em ordem. Ezequias, sabendo dessa ordenança de Isaías, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aqui ele está no primeiro momento. Quem é você quando o problema chega? Senhor, eu vou morrer, Senhor. A minha última morada está próxima. O meu corpo já está entregue a essa doença. Como um rei, talvez foram ali os curandeiros da época com suas especiarias e falou: realmente, Ezequias, a situação aqui não está fácil não. E Ezequias, ele vai para onde um homem de Deus deve ir. Ele vai ao Senhor. Diante de toda sorte de problemas que temos, irmão, todos os dias, eu e você somos escancarados diante de uma má notícia, assim como essa do rei Ezequias. Você olha para a sua situação e fala: pronto, eu vou morrer com isso. Essa dívida vai acabar com a minha vida. Essa doença já vai corroer o meu corpo. A minha família, pronto, já não tem mais saída. É para a morte.
O divórcio está às portas. O meu filho não tem mais jeito. A minha esposa não tem o que eu faço para que essa mulher se torne uma mulher fiel. O meu marido, não sei. Eu faço e nada dá jeito nele. Nada resolve o problema dele. Ou nada resolve essa ferida que está em mim por conta do que eu sofro, por conta dessas situações. E ele vai ao Senhor. Ele não vai para outros deuses. Ele não busca conhecimento humano. Ele não tenta fugir da responsabilidade. Ele ora ao Senhor. Aqui um ponto. Se você fosse depender da sua vida de oração para resolver os seus problemas, você obteria vitória? Eu não estou pregando, irmão, nada além do que o texto está dizendo. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Se eu e você hoje tivéssemos um problema e fala, eu vou resolver esse problema através da oração, será que conseguiríamos? Uma das coisas bonitas que você pode olhar e que Isaías usa ao seu favor, e eu acho interessante isso, porque nós temos a doutrina da predestinação e a doutrina do livre-arbítrio embasada através das obras. Mas eu acredito com toda sinceridade, irmão, que essas duas doutrinas elas andam juntas. O nosso problema, como leitores da palavra, é que às vezes nós queremos ler e observar a Bíblia com pressupostos que o mundo coloca para nós. João Calvino não é maior que Jesus? Luiz Armínio não é maior que Jesus? John Wesley não é maior que Jesus? Hernandes Dias Lopes não é maior que Jesus? Nenhum desses homens de Deus que interpretaram, e tantos outros, nenhum deles, dependendo da linha teológica que eles trazem para a leitura bíblica, nenhum deles são maiores que Jesus. Então, quando nós lermos a palavra, nós temos que olhar, não com a lente, com os óculos desses homens, nós temos que olhar pela perspectiva de Deus. Amém? Pela perspectiva de Deus. Ezequias sabia que foi por permissão de Deus que ele ficou doente. Mas aonde ele vai? Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Eu tenho servido o Senhor com fidelidade. Tenho devoção sincera, Senhor. Tenho feito o que tu aprovas. E ele chorou amargamente. Longe de mim querer te incentivar a se estribar no seu próprio conhecimento. Mas às vezes nós temos que colocar o que realmente tem no nosso coração. Não é que eu fazer, Senhor, eu sei que tudo pode, tudo vem do Senhor. Mas essa enfermidade... Mas por dentro está falando, mas será que realmente Deus está ouvindo? O texto diz que ele chorou amargamente. Você consegue imaginar um rei assim? De um desespero desse? Às vezes nós temos que chegar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu só tenho o Senhor para valer minha vida, Deus. Esses médicos que eu abro o chat GPT em casa, eu sei mais que eles. Eu vou no Google e ele abre o Google na minha frente. E 4 horas para ele fazer isso, eu faço lá em casa. Se eu só vou tomar um soro, eu tomo em casa, Jesus. Eu vou morrer. Senhor, lembra de mim, porque eu estou aqui, eu sou um servo seu, meu Deus. Eu estou aqui combatendo contra os demônios, contra as pessoas, contra os ímpios, contra os crentes também. Tenho tentado manter a sua palavra com seriedade. São essas palavras de sinceridade, meu irmão, que através da oração você consegue tocar no coração de Deus. As pessoas formam regras de oração. Senhor, meu Deus, Pai amado, santo. Ele sabe que você está lá só por interesse, irmão. Vai direto ao ponto. Fala, Senhor, ó, é desespero mesmo. Eu sei que eu não tenho um crédito com o Senhor, mas lembra de mim aqui, Senhor. Tem misericórdia desse mísero que se encontra diante do Senhor nesse momento. E seja sincero, chore as suas amarguras. Porque o texto diz no verso 4,
Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio como resposta a ele. E Deus diz a Isaías: volta e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor. Primeiro, Deus ouve. Segundo, Deus vê. Terceiro, Deus cura. E quarto, Deus acrescenta. Assim como eu disse que essa palavra não é sobre Ezequias, ela é sobre nós. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te cura e Deus te acrescenta. Aquilo que para nós, por muito, alguém poderia olhar e falar: não vai dar em nada isso aqui, ele vai morrer lá mesmo. Já está entregue aos leões. Não é assim? Já não tem mais saída para ele. Os corvos já rodeiam aquela casa. O urubu já está por todos os lados, só esperando morrer para apodrecer. Deus te vê, Deus te ouve, Deus te cura e Ele te acrescenta. Por quantas e quantas vezes, irmãos, ao longo de 3 anos e 8 meses, eu orava e falava: Senhor, não é possível. O Senhor me esqueceu dentro dessa garagem aqui. O Senhor não está me vendo mais aqui. Não é possível que o Senhor não está vendo todo o sofrimento e trabalho que estamos fazendo aqui, Senhor. Será que o ministério é isso mesmo? É só essas aflições? Estava comentando com o irmão Lucas aqui ontem. Será que nunca ninguém vai ligar para mim? Ô presbítero, que tipo de pizza aí que você gosta? Me passa o seu endereço que vou acrescentar na vida do irmão. Será mesmo, Senhor, que nós não vamos ver o desenrolo disso? E no momento de Deus, Deus me ouviu, Deus me viu, Deus me curou e Deus acrescentou. Nós devemos sempre lembrar que nós não estamos entregues, irmão Júnior, a esse mundo e somos aqui largados. Ainda que as circunstâncias, a ferida está ali, que o diagnóstico seja de morte, nós temos um Deus nos altos céus que nos vê, nos ouve, nos cura e acrescenta a nós. Olha aí para você, olha a sua saúde, olha os seus filhos, olha a sua família, olha onde você mora hoje. Tem irmão com hidromassagem aqui, irmão. Você acredita nisso? Temos milionários aqui no nosso meio. Olha que bênção. Depois de um longo dia de trabalho, você poder relaxar tranquilamente nas águas. Olha que bênção. Deus te ouve, Deus te vê, Deus te cura e Deus te prospera. Enquanto Ezequias ainda orava, olhando para a parede, do outro lado Deus falava com Isaías. Por isso que às vezes a gente está orando, irmão, fala: mas Deus não está fazendo, Lucas. Não está fazendo aos nossos olhos, porque a gente está olhando para a parede. Mas Deus está lá longe, Ele não está vendo eu. Enquanto você está lá orando, Deus está lá trabalhando, falando com alguém, abrindo uma porta, preparando um caminho. Você crê nisso, irmão? Dê glória a Deus, porque é difícil eu pregar só essas coisas assim, leve, né? Mas hoje Deus deu graça para nós. Verso 6, acrescentarei não somente a cura, mas 15 anos à sua vida. Livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Aqui, irmão, você tem essa diversidade. E esse é o primeiro ponto, nós vamos para o segundo agora. Lembre-se que esses dias maus, eles nunca vão mudar uma pessoa. Esses dias maus não mudam uma pessoa. Esses dias maus revelam quem elas verdadeiramente são. Fulano mudou. Depois que ficou doente, depois que a mulher foi embora, depois que perdeu o emprego, acabou, irmão. As aflições sempre revelam quem nós somos. A mesma água que amolece o macarrão
ela dá forma à gema e à clara do ovo. Ah, mas todo mundo... Alguns vão amolecer, outros vão enrijecer. As aflições sempre serão as mesmas. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol. Todos nós estamos suscetíveis aos mesmos problemas. Então eles revelarão quem nós realmente somos. Quando o negócio aperta para o seu lado, para onde você vai? Uma grande parte da igreja. Não está se adiantando nada servir a Deus. Mas nós não. O negócio apertou, Senhor, ó, estou aqui. Irmão, não é espiritual nem inteligente fugir de Deus nessa hora. Você já está com problema, ainda vai deixar o único caminho que nós temos? Não. Aperte o passo. O Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Jonas 2:1, na minha angústia clamei ao Senhor. Agora, quem nós somos depois que Deus abençoa? Tiago 5,15, a oração da fé salvará o doente. Salmo 116, 1 e 2, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Mas aqui está o perigo, irmão. Nem todo mundo sabe viver depois de milagre. Esse é o ponto 2. Para pedir. Levanta a mão quem já assistiu o Shrek aí. Amém? Já assistiu o Shrek? Já assistiu? Agora, quem lembra do gatinho do Shrek? Você lembra do gatinho do Shrek? Lembra? Bonitinho, né? Belezinho, né? Alguém lembra como é que ele seduzia seus inimigos? As má intenções que ele tinha? Ele pegava o seu chapéu, pegava o seu chapéuzinho, né? E colocava assim, não é assim, Juninho? Colocava assim, ó. Né? Aquele olhinho esbugalhado. É só um gatinho. Até que ele conseguiu o que ele queria. Gato de botas. Pronto, irmão. Voltava o ímpio. Nós somos assim, irmãzinha. Oh, glória a Deus. Agora a chicotada voltou. Nós somos assim. Nós chegamos diante de Deus. Irmão Rafael. Senhor. Estou aqui, Senhor. Olha de mim que eu sou defeso. Aí Deus vai e falou, eu vou abençoar esse meu filho aqui. Aí Deus vai crescendo, te dá graça. Aí você já guarda o chapéu, o olho já volta ao normal. Aí você fala, pronto. Já estancou o sangramento. Já não vou morrer. Já estou tranquilo. Posso viver como eu quero. E aqui é Ezequias. Há muitos que quando chega a má notícia, vai até Deus na hora. Senhor, lembra de mim, Senhor dependente. Vai no culto de oração, não tem, olha meu Jesus amado. Irmão, não, ele dorme na porta da igreja, igual Urias. Na porta da casa de Davi. Pastor, que preciso fazer? Ele tem uma coisa na igreja, ele vai. Não, por quê? Porque o leão está aqui, irmão. O negócio está pegando, então ele está ali. Mas eu preciso de um favor de Deus. Ele acha que vai comprar Deus com a migalha que ele oferece. É só a graça de Deus para valer nessa vida, irmão. E ele está lá, a todos os pulmões. É Deus, é Deus, é Deus, Senhor. E ele, nossa, ele só ouvia música estranha. Olha, tudo é louvor, tudo é a palavra de Deus que diz, não é assim, Sabrina? Tudo é o Espírito, tudo é isso. Se você conhece o irmão, mas fala, tá passando dificuldade, certeza. Daqui a pouco você vai descobrir o que é. Até que Deus vai e abre as portas da graça para ele, escancara para ele os portais, e abre as comportas do céu sobre a vida dele, e cura, e dá dinheiro, e dá emprego, e restaura a família. Próximo culto, cadê o irmão que estava tão fervoroso aqui? Tem pessoas que não sabem viver sem um problema de causa mortal. Se não tiver um negócio, irmão, ali cutucando a vida dele, a vida inteira, ele sai, foge, fica longe de Deus. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é de crente longe dele. A ponto de enviar o seu filho para restaurar a comunhão. Amém? Segundo Crônicas 32, 25,
não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Aí, ó, para não ficar só nas minhas palavras, talvez você duvide, tá aí. E não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Ô Lucas, pensa comigo, irmão. Você está lá, uma pindaíba da vida, manda currículo para todo canto. Nem o iFood aceita você, irmão. Nem o panfleteiro, nem, acho que nem tem mais isso, é tudo digital, né? Mas nem a empresa de panfletagem. Nem no sinal você consegue o espaço para entregar a bala. Nada está aberto para você. Aí você consegue uma porta de emprego. Pensa, Rafael, Deus vai e abre as portas da graça para você. Oh, glória a Deus, Deus me viu, nossa, aleluia, Jesus. O que Deus espera de você agora? Já que ninguém te queria e Deus proveu, que você viva para Ele. Eu vou dar só um tom aqui de gratidão nessa palavra. Que você viva para Ele. Porque a gente faz uma coisa para os outros, irmão, a gente espera que a pessoa seja grata a nós. E às vezes o resto da vida, né? Você deu um pão duro para alguém e você fala, ai, fulano agora tem que dever a vida dele para mim agora. Que eu ajudei ele quando ele precisou. Agora ele tem que estar ali comigo. A gente é assim. Agora com Deus, não. Parece que Deus tem que responder a nós a todo tempo. Mas quando somos nós que devemos corresponder aos benefícios, ai, hoje não dá. Ai, hoje eu não estou com vontade. Ai, hoje eu não estou sentindo de ir. Ai, hoje eu não estou... Oh, meu Deus, irmão. Desde quando fazer as coisas para Deus é por sentimento, é por vontade? Paulo diz, ai de mim, Senhor, se eu não pregar. Prega quando está doente, prega quando está sendo açoitado, prega quando está aflito, prega quando está feliz, prega quando está tudo bem, prega quando não está. É isso aí. Sabe por que nós servimos a Deus? Com perdão da expressão, isso não serve para as irmãs. Não o exemplo que eu vou dar, mas o sentido sim. Porque nós temos isso aqui, irmão. Temos vergonha na cara. Nós servimos a Deus que nós temos vergonha na nossa cara de olhar e falar, meu Deus, o Senhor deu um filho por mim, eu não posso dar um mínimo para o Senhor. É o que falta para a grande maioria dos crentes desse mundo. Se você tiver um caderno, pode anotar aí, não tenho medo de errado que eu vou falar aqui. Dá 5 a 10 anos daqui para frente, vai ser difícil você achar um crente verdadeiro nessa cidade aqui. Você vai achar um perdido lá no meio do Vilar Santana, daqui a pouco um outro lá no meio lá do Santa Luzia, uns 2 ou 3 no meio do Pedregulho, uma galerinha boa ali no Jardim Esperança, em nome de Jesus, assim será. Eu não sei, irmão, o que está acontecendo com os crentes, é uma choradeira. Irmão, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, irmão. Ficaria mimimi o dia inteiro atrás de mim lá. Nós não servimos a Deus por causa dessas coisas. Servimos a Deus porque Deus já fez por nós. Nós vamos, tá na hora do culto, mas eu não estou bem. Bota a sua roupa e vem. A hora que você entrar nessas portas, você vai ver que a tristeza acaba. Temos 2 problemas hoje. Um chamado ativismo religioso. Irmão, o que é ativismo religioso? Pessoas que são ligadas a tudo que tem na igreja. Todos os eventos da igreja, eles estão. Oração, culto, escola bíblica, está tudo lá. Tem compromisso com a obra de Deus, mas não tem compromisso com o Deus da obra. Esse é um ponto. O segundo, pessoas que são fracas, literalmente, porque não tem compromisso com a obra. Se tiver compromisso com a sua igreja, irmão, um dia que você não estiver bem, você fala, mas eu vou lá. E for assim mesmo. Você chega lá, o irmão despretensiosamente faz uma brincadeira com você, fala dá um testemunho. Você escuta aquilo e fala, irmão, Deus é bom, né? Porque você se cercou de pessoas que estão no mesmo espírito, que um fortalece o outro.
Você concorda com isso? Você crê nisso? Nós não podemos, irmão, ter em nossa mente o entendimento de que nós vamos ficar sozinhos. Filipenses 2,4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu. Às vezes nós pensamos isso. Hoje eu não posso, hoje não dá, hoje não tem como. Por quê? Porque já foi ouvido, né? Já recebi o que eu queria. Agora que Deus fique com prejuízo e que levante outro para fazer. E o terceiro ponto: quem nos tornamos quando não precisamos mais de Deus? Segundo Reis 20:13, Ezequias mostrou-lhes toda a casa de seu tesouro. Vou colocar isso aqui mais à frente para você. Ezequias, de certa forma, se ensoberbece, porque Deus ouviu, agora ele voltou a ter a sua posição de rei e a sua saúde restaurada. Chegam os babilônios, que agora não é mais totalmente o governo da Síria que os sobrepuja e tenta colocar sobre ele jugo. Deus já deu a vitória, glória a Deus por isso. Os babilônios vêm, percebe que rei Ezequias foi curado de forma milagrosa, percebe que aos assírios não deu nem chance, e eles tentam um espaço com Ezequias. O rei babilônio manda lá para eles mensageiros com cartas, tentam fazer uma politicagem, e o rei Ezequias, confiando na sua sabedoria, abre os seus tesouros, abre a sua casa, mostra tudo aos babilônios. Temos um ponto. Talvez você está cansado de ouvir isso, mas eu vou falar de novo. Para de abrir a sua casa para qualquer um. Irmão, mas é irmão da igreja. Nem todo Israel é israelita. Já gravou o texto. Tem amigos que é do portão para fora. Alguns você permite até a garagem. Outros você permite sentar no sofá. Outros você permite sentarem-se sobre as cadeiras, perante a mesa. Agora, a nenhum dos de fora é permitido entrar na intimidade dos quartos. E aqui eu não estou falando sobre somente uma casa física. Tem gente que conta tudo, irmão. Tudo. Ele abre a vida dele para Deus e o mundo todo saber. Há coisas na minha e na sua vida que só competem a Deus e mais ninguém. Você crê nisso? Quantas pessoas você conhece que por abrir demais a casa, quando viu o marido tá vindo embora? Quantas pessoas você conhece que por abrir demais a boca, sobressaiu à frente do emprego e assumiu a vaga? Quantas pessoas você conhece que por escancararem as suas vidas, acabaram que levaram um prejuízo grande? Deus me permite tamanha graça, você só vai saber de mim aquilo que eu deixar você saber. Quem tem que saber da minha vida é Deus. Quem tem que saber da sua vida é Deus, irmão. E a quem você lhe der direito de saber. Comunique as vossas necessidades a todo mundo. Aos santos. Aos homens e mulheres de Deus catalogados na prateleira da confiança. Ó, aquele ali é prateleira de cima. Aquele dá. Ô, irmão, conversar com o senhor aí o negócio, tá? Você está confiando nisso? Você crê nisso? Não abra as portas da sua casa para todo mundo. Não escancare a sua intimidade para todo mundo. Não fale dos seus pormenores para todo mundo, porque nem todo mundo quer o seu bem. Não é porque está rindo para você que é amigo seu. Não é porque te aplaude que tá tudo bem. Tá entendendo, irmão? E Ezequias faz isso. Ô, Babilônio, vem cá, meu filho, vou mostrar um negócio pra você aqui, ó. Meus tesouros, meus palácios, ricão eu sou, né? Ó, tem desse? Eu tinha um carrão na garagem, né? Aqui, ó, o carrão aqui, os cavalos.
E o Babilônio lá, ó, bonito, né? Glória a Deus, hein? Isso aqui tudo vai ser meu um dia. É tudo meu, cara, tudo meu. Isaías, mais uma vez, homem de Deus. Não quero mentir para quem é homem de Deus, mulher de Deus, irmão, que a gente tá mal. Chegou lá, ô Ezequias, esse pessoal aí, amigão meu, Babilônio, chegou aí, mandou as cartas antes, e recebeu o pessoal político, né? Vamos conversar um pouquinho. Você mostrou para eles? Mostrei tudo que eu tinha. Irmão, a gente tem que tentar imaginar o texto da forma como ele é, né? Eu fico imaginando a feição de Isaías vendo um negócio desse, Rafael. Eu falo assim, nossa, mas é rei só pela misericórdia mesmo, hein? Meu Deus do céu, que cabeção, cara, para com isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você também. Se a primeira era de bênção, a segunda é o seguinte: tudo quanto você mostrou para eles será retirado de você e estará sob o domínio deles, a ponto de até os seus descendentes serem levados eunucos para servirem no palácio do rei babilônico. E lembre-se, nós estamos falando de Ezequias, homem de Deus, varão de Deus, irmão da igreja, conhecedor da lei, restaurador do templo, reforma espiritual, grande livramento da parte de Deus contra os assírios, homem que era assim na oração. Aí ele pega e fala assim, tá bom, essa aí é o meu juízo? Esse aí que é o juízo para mim? Tá bom, eu aceito. Boa para mim essa palavra. Mas não vai ser agora não, né? Não vai ser agora não. Virá dias em que tudo isso aqui não vai estar mais sobre o seu governo. Falou, eu faço esse acordo. Tá bom. O importante é que haja paz e segurança nos nossos tempos. Tem gente, irmão, há desses, que é preferível que morra enquanto está salvo. Há quem é preferível que morra enquanto está servindo a Deus fielmente. É preferível que Deus leve enquanto se encurvou a alma a Deus. Porque enquanto ele estava doente, Senhor, lembra de mim. Senhor, olha o que eu fiz. Agora que Deus deu graça para ele, deu mais 15 anos de vida, isso não é mais problema meu. É o que ele está dizendo. Se os meus filhos vão ser levados, se todos os tesouros não vai estar mais sob o meu poder, ele está mais ou menos, irmão, posso dizer aqui claramente, igual o Trump. 81 anos, irmão. 81 anos, ele não vai ter nem mais tanto tempo para colher os frutos que ele está pagando. Quem é que vai colher isso? Deu para você compreender? Ele está agindo literalmente como alguém de 81 anos. Não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, não é, Lucas? Vou perguntar o que eu quiser mesmo, não vou estar mais aqui para ver. A pergunta que eu faço para você é, você quer continuar vivendo para quê, irmão? Para que você quer que Deus cure a sua ferida? Para que você ora para Deus prosperar você? Para que você ora para Deus restaurar a família? Para que você ora para Deus abrir uma porta de emprego? Porque essa dor está matando você. Para que você está orando por isso? Quem é você depois que Deus te abençoa? Quem é você depois que Deus cura as suas feridas? Para que é que você ora tanto? Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, cura esse problema. Para que é que Deus tem que olhar para você hoje e acrescentar mais anos de vida para você sobre essa terra? Se não for para você reestruturar sua casa, se não for para você servir a Deus fielmente, se não for para você devotar a sua vida a Deus, se não for para você pensar nas próximas gerações, quantos pais e mães que se encontram sobre a face dessa terra, debaixo desse sol, que não pensam sobre a vida dos seus filhos,
que não se desdobram um pouquinho para ensinar algo que preste, seja útil aos seus filhos? Quantos homens e mulheres de Deus que não fazem o mínimo para falar, não, o que depender de mim, quem estiver sobre a mim, o meu alcance, eles vão saber quem é Deus. Eles vão saber sobre o poder de Deus. Eles vão ouvir a palavra de Deus. Não importa quem, não importa os quantos, não importa quem é que seja. Vão saber que eu sou filho de Deus, que Deus me curou, que Deus me restaurou. E agora, se eu vivo aqui, se você vive aqui, é para quê, irmão? Se não para levar esse Deus às nações, se não para mostrar o que Deus fez na minha e na sua vida. Você não pode pensar, não, Deus já me curou, agora que se arde o resto do mundo. Não! Se Deus te acrescentar mais 15 anos de vida, viva esses 15 anos para a glória do nosso Deus. O apóstolo Paulo fala assim, olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Alguém compreendeu? Eu era o fariseu, um doutor da lei, alguém que era envolvido com a obra de Deus, mas não com o Deus da obra. Um dia esse Deus da obra se encontrou comigo nos caminhos de Damasco, me cegou, tirou a cegueira, e eu pude ver. Qual o entendimento que o apóstolo Paulo tinha? Que tudo que ele tinha era considerado como esterco, segundo o conhecimento da glória de Cristo. Quem era o apóstolo Paulo? Era alguém como nós? Ínfimos em conhecimento? Não. Fariseu de fariseu, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel. Um homem de grande postura diante dos grandes eruditos da palavra. Conhecedor da lei de Moisés, perseguidor zeloso. E falou, nossa, tudo que eu persegui até agora eu estava errado. Esse Deus me encontrou, me achou. E agora eu percebi que eu não era mais o santo salvo, eu era o perdido. E se ele me encontrou, me salvou, agora eu tenho que viver para ele. Como eu disse, essa palavra não é sobre Ezequias, essa palavra é sobre nós. Fique de pé em nome de Jesus, só para você achar que está acabando. Você que está aqui agora, irmão, irmã, reflita a sua vida, analise a sua vida, sobre a perspectiva dessa palavra. Você só busca Deus quando precisa? E acha que Deus tem a obrigação de te abençoar? Você só é perseverante enquanto está no processo de purificação? E depois que Deus abre as portas, pronto, está tudo certo? Nós não somos desses. O problema não é buscar Deus quando o calo aperta, quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais, quando dentro do grande Coliseu de Nero, os leões já estão a todo fulgor, pronto para nos devorar. O problema não é buscar a Deus nessas horas. O problema é buscar a Deus somente nessas horas. E depois que Deus fecha a boca do leão, depois que o fogo não nos queima, depois que a doença não nos mata, depois que a família não é destruída, onde nós estamos? Para onde nós vamos? Eu oro para que cada um de nós aproveite o caminho da graça, mas também aproveite o caminho da rendição. Senhor, eu aproveito o caminho da graça que o Senhor nos dá, de me prostrar diante do Senhor, do seu santo monte, chegar diante a Ti, saber que o Senhor me ouve, mas eu também aproveito o caminho da rendição. E assim como o Senhor me ouviu aqui, eu quero me entregar ao Senhor e a Ti.